Oi, pessoal, tudo bem? Saudade de vocês aí da sala de aula. Enquanto a gente permanece aqui com o nosso conteúdo online, então vou passar para vocês a quarta aula aí da nossa disciplina, né, de conteúdo, que ela vai falar um pouco sobre fisiopatologia do estresse. Então, eu tinha comentado com vocês que ia abordar esse assunto e tinha passado lá para vocês dois artigos sobre o tema, né? E agora a gente vai detalhar um pouco mais sobre como esse estresse ele pode causar efeitos deletérios no nosso organismo e que isso pode estar totalmente associado ao aparecimento de diversas doenças que muitas vezes elas são vistas puramente como biológicas, mas a gente sabe que tem às vezes fatores psicológicos, né, sociais que estão associados também a essas questões. Então a gente primeiro vai falar um pouquinho do histórico do estresse, né? Na verdade, desde a pré-história, o homem ele sofria exaustão, sofria fatores estressantes, né? Vamos dizer assim, após o trabalho dele, que era por medo, ele sofria toda uma exposição ao frio, calor, fome, sede, a ataques, né? Que ele era submetido. Então, na pré-história, o homem tinha uma vida altamente estressante, né? Apesar de estar associado ali a um estilo de vida altamente ativo, né? Coisa que a gente não tem hoje em dia. E era submetido também a doenças, né? E na época não tinha nenhum tipo de tratamento. E com a evolução da história, apesar da gente ter tido diversas adaptações, e hoje a gente tem uma vida completamente diferente dos nossos antepassados, somos submetidos a outros tipos de estresse e que inclusive, às vezes é fundamentado em coisas que não são ameaças reais. E aí isso a gente vai falar um pouco aqui também na aula. Então, essas situações, elas deflagravam uma série de desfechos, né, que eram biológicos, psicológicos, que hoje a gente conhece aí como estresse. Na verdade, essa palavra, assim, estresse, ela ainda é estudada e ainda é muito discutida, porque, na verdade, em tudo que perturba a nossa homeostase, ela pode ser um agente estressor. Mas essa palavra estresse, ela primeiro se originou na física e na engenharia. Então, eles primeiro verificavam como que uma carga ela implicava em rupturas de determinado material e isso eles chamavam essa carga de estresse sobre esse determinado material para ver o quanto de carga, do quanto de estresse aquele material suportaria, né, até a ruptura. E então ela começou a ser utilizada primeiro nessas áreas exatas para depois a gente começar a ter uma aplicação dessa palavra estresse para a área da biomedicina. E até que chegou uma época onde, principalmente depois da Revolução Industrial, que começou a se discutir sobre o estresse no trabalho, né? Que antes era mais relacionada à questão da fadiga, do cansaço, da rotina de trabalho, e isso começou a ser discutido pelo aumento do número de indústrias, né? Da mudança da forma de trabalho das pessoas, e principalmente com as jornadas de trabalho muito intensas, durante muitas horas, e isso começou a ser discutido, então, nesse meio das atividades laborais. E a gente teve, ali no século XIX, né, e depois, posteriormente, sendo mais reforçado no século XX, dois pesquisadores, que foi o Pasteur e o Claude Bernard, que eles falaram muito sobre essa questão do estresse e da relação do estresse com o sistema imunológico. Então começou a se entender um pouco mais sobre essa questão do estresse fisiológico e do estresse psicológico. E o Claude Bernard, na época, ele viu que a gente tinha uma necessidade de manter um bem-estar e um equilíbrio do corpo, e quando a gente tinha algum fator que perturbava esse bem-estar e esse equilíbrio, isso poderia gerar como consequência alguns problemas de saúde, e esses estudos, eles na época foram aplicados também em animais que eram submetidos a situações estressoras para ver qual o efeito que eles poderiam ter no organismo deles consequente desse estresse, né? E aí verificaram que vários animais apresentavam problemas digestórios e queda do sistema imunológico, né, dentro daquelas ferramentas que tinham na época de se avaliar que eram menores, né, menos tecnologia que a gente tem hoje.
E quando a gente fala, na verdade, em agente estressor, em perturbar a homeostase, é importante a gente lembrar o que é a homeostase. Que a homeostase, ela vai ser esse nosso estado de equilíbrio do organismo. O nosso organismo o tempo todo ele busca esse estado de homeostase. E a gente tem vários acontecimentos que ocorrem em diversos sistemas do nosso corpo para fazer a manutenção desse equilíbrio. Alguns processos eles ocorrem por feedback positivo. E o que seria o feedback positivo? Onde a gente tem um estímulo que avisa o nosso corpo que alguma coisa mudou e o nosso corpo aumenta mais ainda a resposta em relação àquele estímulo. Como, por exemplo, se por acaso no nosso organismo a gente come e aumenta a glicose, quanto mais aumenta a glicose, mais aumenta a produção de insulina. Então, isso seria um feedback positivo. A glicose faz um feedback positivo para a insulina. Mas também a gente tem algumas coisas que acontecem no nosso corpo que são por feedbacks negativos, e vários hormônios funcionam dessa forma. Por exemplo, a tireoide. A gente tem um hormônio tireoidiano que quando a tireoide produz mais hormônio tireoidiano, aquele hormônio tireoidiano circulando na corrente sanguínea informa para a glândula que manda a tireoide produzir esse hormônio tireoidiano, que é a hipófise, avisando para ela para diminuir esse fator de liberação de hormônio da tireoide. Então, faz um feedback negativo. Quanto mais hormônio da tireoide a gente tem, menos hormônio liberador do hormônio da tireoide a gente vai ter. E isso é um sistema de controle que precisa funcionar muito bem no nosso organismo, tanto esses processos de feedback positivo, quanto esses processos de feedback negativo, para a gente manter o nosso corpo ali naquele estado de equilíbrio. Eu tinha falado até para vocês que a gente precisa, na verdade, de um constante desequilíbrio, a gente precisa de um certo caos no nosso organismo para a gente conseguir manter esse estado de equilíbrio, né? E por isso que tudo no nosso corpo acontece assim, né, em ondas, assim como a gente vê lá o batimento cardíaco, o potencial elétrico e atividade cortical, né? E nada é uma linha reta. E quando tem uma linha reta, na verdade, a gente morreu, né? Como aparece lá no CTP, né? Porque morreu. Então, a gente precisa de coisas acontecendo no nosso corpo, um constante desequilíbrio, mas um desequilíbrio controlado, para a gente manter esse nosso estado de equilíbrio. Então, o feedback positivo ele acontece assim: quanto mais você tem um aumento do estímulo, mais você aumenta a resposta. E o feedback negativo, quando você aumenta o estímulo, diminui a resposta. Aí diminui a resposta, aumenta de novo, e ele fica aumentando, diminuindo, né, conforme esses sinais que a gente recebe no nosso organismo. Então, a gente tem tudo acontecendo no nosso corpo tentando buscar esse estado de equilíbrio de forma integrativa. Esses sistemas, eles conversam entre si, né? Um sistema, ele interfere no funcionamento do outro, tanto que é muito difícil hoje a gente olhar o indivíduo só por um órgão, né? Muitas vezes a pessoa vai no médico, vai no especialista e chega lá, vai consultar o cardiologista porque está com problema no coração, mas ele pode, inclusive, estar com problema de pressão arterial por uma alteração no rim. Então as coisas elas se comunicam, né? Esses sistemas vão se comunicar e vai ser importante a gente olhar esse ser humano como um todo. Inclusive, olhar como um todo, não só, né, por essa ótica biológica, mas por essa ótica que a gente tem falado a disciplina inteira, que é pensar também em questões psicológicas, em questões sociológicas que vão interferir o funcionamento de todo esse organismo, né, de toda a interação desses sistemas aqui que se comunicam entre si e que se comunicam com o meio externo, porque o tempo todo nós recebemos estímulos do meio externo. A gente recebe o estímulo se está frio, se está calor, se a gente está sofrendo alguma ameaça, né, das interações sociais. O tempo todo a gente tem estímulos que vão afetar o funcionamento do nosso organismo. Então a gente pode dizer, inclusive, que o estresse ele seria o estado do organismo no qual, após a ação de agentes de qualquer natureza, que seria um agente estressor, né, o organismo vai responder com uma série de reações não específicas de adaptação. E essa definição foi de um pesquisador chamado Hans Seidel.
E o Hans Selye, ele falou que ele, na verdade, ele foi um cara assim que determinou essa questão que a gente chama da síndrome da adaptação geral, e, e ele foi um cara que estudou muito esse mecanismo de estresse e das adaptações, e quais aquelas adaptações positivas que nós podemos ter frente a esses agentes estressores, e quais são aqueles efeitos deletérios, né, os efeitos negativos que a gente pode ter do estresse no nosso organismo. Então, eu vou falar um pouquinho dele ali mais para frente também. Todos nós temos uma capacidade fantástica de adaptação. Então, nós conseguimos nos adaptar a diversos meios, e os seres todos que estão aqui no planeta, eles se adaptam de alguma forma a diferentes situações, né? Nós conseguimos apresentar adaptações, sejam morfológicas, aquelas funcionais, mudando a estrutura de alguns sistemas do nosso organismo, e inclusive a questão funcional, né? Na verdade, quando a gente treina, a nossa melhora de desempenho no treinamento não é nada mais do que uma adaptação ao estresse sofrido. E isso eu falo até na outra disciplina lá de metodologia do treinamento físico esportivo, né? Que, na verdade, o que sofremos são adaptações a esses agentes estressores, só que quando a gente fala do exercício, a gente está falando de estresse, seria um estresse positivo. E quando a gente fala de um estresse por excesso de trabalho, por problemas que a gente tem no dia a dia, né, por falta de sono, por problemas pessoais, esses seriam os de estresse, seriam os estresses negativos. Então, tudo que perturba a homeostase, tudo que vai alterar aquele nosso estado de equilíbrio, vai gerar uma adaptação, uma resposta, um efeito agudo, que é imediato. Então, naquele momento que a gente tem esse contato com esse agente estressor, se eu vou para um ambiente que está mais calor subitamente, ou eu começo a fazer um exercício, ou eu teve uma explosão perto que me gerou medo e isso causa um efeito agudo, o coração bate mais rápido, vai acelerar a frequência respiratória, né? Então tudo que acontece vai gerar uma adaptação aguda. E aí, logo depois que acaba aquele agente estressor, você vai ter uma resposta subaguda, que é o seu corpo tentando voltar ao normal. É o seu corpo tentando retomar a homeostase daquele estado de repouso prévio antes desse agente estressor. E, lógico, que se você tiver repetidos estímulos de estresse, assim como a gente faz com treinamento físico, né? Você faz uma sessão de treinamento, descansa, faz outra sessão, descansa, faz outra sessão, e esses repetidos estímulos de agentes estressores geram depois uma adaptação crônica. Se for o exercício e ele for bem conduzido, a gente vai ter no final uma adaptação crônica positiva. Se a gente está falando de um estímulo repetido de estresse, que é um de-estresse, que é um estresse negativo, a gente vai ter como decorrência alguma adaptação crônica que seja negativa. E inclusive a falta de capacidade de adaptação também ela pode causar efeitos negativos por repetidos estímulos de estresse. Então, quando o Hans Selye ele falou sobre essa síndrome da adaptação geral, ele dividiu essa adaptação em 3 fases. A primeira fase seria uma fase de reação ou de alarme, que é aquela fase onde a gente percebe esse agente estressor e você tem esses efeitos agudos do estresse. A segunda fase seria uma fase de adaptação ou de resistência, onde a gente tenta buscar uma adaptação a esse agente estressor e se prepara, vai preparar o organismo para caso a gente sofra novamente com aquele agente estressor. E inclusive, essa fase de resistência, ela pode gerar adaptações que sejam positivas, dependendo, né, do tipo de agente estressor que a gente está falando. E a terceira fase seria uma fase de fadiga crônica, uma fase de exaustão, que seriam uns efeitos deletérios desses repetidos estímulos de estresse. E isso também pode acontecer com o exercício, né? Quando o exercício ele é em excesso ou quando esse exercício não tem as fases de descanso de maneira adequada com relação à carga que está sendo imposta, a gente também pode entrar
nesse estado de fadiga crônica, né, que no exercício, no caso, pode levar um indivíduo à síndrome do overtraining. Mas esse não é o foco aqui do assunto, então a gente vai falar mais os mecanismos fisiológicos são parecidos. Então, quando a gente fala em síndrome da adaptação geral, você sempre tem uma fase de alarme onde você sofre aquele agente estressor. Com isso, o seu organismo ele vai tentar se adaptar e de imediato a gente vai liberar um hormônio que eu vou falar um pouco mais dele para vocês, que é o cortisol, que ele é um hormônio metabólico, ele ajuda a gente a utilizar a glicose para gerar energia. Então, quando você tem um agente estressor que te tira da homeostase, a gente desperta um sistema no nosso organismo que a gente chama de sistema luta e fuga. E esse sistema luta e fuga, desde lá dos primórdios, né, dos homens lá da pré-história que precisavam lutar ou fugir quando eles estavam de frente a um perigo, nós acabamos acionando esse sistema mesmo sem precisar lutar ou fugir. Então, se esse estresse ele é um estresse que é puramente psicológico, a gente envia uma mensagem para o nosso cérebro que a gente está em perigo, mesmo sem necessariamente você estar em perigo, que não pode não ser um perigo iminente, não ser um perigo real, né? Mas eu tenho lá um boleto para pagar semana que vem, eu preciso, não sei como é que vai ficar, né, a situação financeira mês que vem. Então isso, né, preciso terminar com meu namorado e tal, não quero. Isso tudo vai gerar um estresse psicológico que aquilo dá um sinal para o nosso cérebro que a gente está em perigo e desperta esse sistema luta e fuga e desperta determinados hormônios, vai aumentar a produção desses hormônios, assim como a gente aumenta o cortisol, que a gente vai falar lá na frente. E geralmente a gente tem um aumento do cortisol e uma diminuição da glicose, porque a gente gasta energia quando a gente está estressado. Por isso que as pessoas, às vezes, quando elas estão com estresse, estão sendo submetidas a um estresse, mesmo que seja só um estresse psicológico, não necessariamente fisiológico, como o exercício, nós geralmente nos sentimos cansados, né? A pessoa se sente um pouco cansada, porque ela realmente gasta energia enquanto está estressada. Então, geralmente tem um aumento do cortisol, uma diminuição da glicose, entre outras adaptações fisiológicas que a gente vai falar lá mais pra frente. E aí depois, né, quando acaba a imposição daquele estresse, se acabar, a gente passa por uma fase de resistência, onde esses hormônios eles se equilibram, o nosso corpo tenta se adaptar, né? E acaba que numa situação onde o indivíduo ele entra numa fase crônica de exaustão, se ele for sofrer repetidos estresses, inclusive essa resposta ao estresse de cortisol, de glicose, ela pode não responder tão bem como ela respondia antes, né? E isso acontece inclusive com pessoas que também estão com essa síndrome de overtraining e processo de treinamento. Mas esse cientista, né, que é um cientista canadense, que fez essa teoria da síndrome da adaptação geral, ele via que alguns pacientes eles apresentavam alguns sinais comuns de problemas de saúde. E aí ele verificou que algumas pessoas que reclamavam, né, de alguns problemas, essas pessoas elas tinham perda de peso, perda do apetite, diminuição de força muscular, essa fadiga. E aí, na época, eles deram um nome que, traduzindo, era síndrome de estar doente, né? E, posteriormente, ele começou a submeter alguns animais a situações que eram agressivas, diversas, a situações de estresse, para verificar como que esses organismos eles respondiam a essas situações. E eles verificaram o seguinte, que esses animais eles tinham uma dilatação de uma glândula, que é a glândula suprarrenal, que ela parece um chapéuzinho lá que fica em cima do rim, né, que ela também é chamada de glândula adrenal, e que geralmente esses animais eles tinham uma atrofia timolinfática, que é uma glândula que ajuda o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, e era como se esses animais sofressem uma imunossupressão, né, por uma diminuição, uma atrofia desse timo, e também apresentavam úlceras intestinais e problemas digestórios pelo estresse, né? Alguns sintomas que hoje a gente sabe que acontecem nos humanos quando são submetidos ao estresse. Então, independente do agente físico que esses animais
eram submetidos, seja ao frio, ao calor, a infecções, algum tipo de trauma, hemorragia, né? As mesmas respostas eram constatadas. E por isso, na época, ele relacionou isso ao conceito de estresse, né? Que foi cada vez mais reforçado aí pela literatura científica. E aí é muito interessante, eu vou entrar até num tema aqui mais relacionado a essa questão da neurociência, que de um tempo para cá, alguns neurocientistas descobriram que no nosso cérebro, mesmo que a gente mantenha um estado de repouso, né, se você estiver em repouso, lá tentando não pensar, né, pensar em pouca coisa, né, não está com nenhuma tarefa cognitiva ali aparente, e é submetido a um exame de neuroimagem, né, ou que meça a sua atividade cortical. Teoricamente, os pesquisadores imaginavam o seguinte, né, a pessoa em repouso, ela mantém uma atividade cortical que é baixa, né, porque você teoricamente não está usando o seu cérebro para nada. Mas a gente sabe que não é bem assim. Quando a gente está em repouso, o nosso cérebro continua pensando em várias coisas. E eles viram que alguns animais, assim como os macacos, cachorros, ratos e principalmente o ser humano, eles mantêm uma rede neural, que são áreas do nosso cérebro, áreas da nossa área cortical, que ficam ativadas. E ele chamou isso de Default Mode Network, que seriam redes neural de modo padrão, né? Numa tradução que acaba não sendo muito boa, assim, mas seria essa tradução. Então, essa rede, ela é uma rede neural padrão que ela continua ativa e geralmente essas áreas que ficam ativadas, elas podem estar relacionadas com a nossa capacidade de planejamento, com a nossa capacidade de suposições, com a nossa capacidade de sonhar acordado, né? E essa coisa da gente imaginar as coisas, de ficar divagando, pensando no passado, tentando prever o futuro ou ficar ansioso pelo futuro, inclusive de auto-julgamento, julgamentos autorreferenciais. Então, essas áreas, que principalmente são essas áreas aqui que estão marcadas em lilás, né, são áreas que eles viram que diversos pesquisadores em diversos lugares do mundo viram que a gente mantém, de certa forma, elas ativas. E, inclusive, relacionaram essas áreas com a nossa capacidade de memória, de recorrer à memória de trabalho social, ou, inclusive, quando a gente descreve, faz uma autobiografia, descreve coisas pessoais, né? Por isso que esse autojulgamento está relacionado. E eles viram que dessas áreas aqui, principalmente o córtex pré-frontal ventromedial e também o córtex pré-frontal dorsomedial, estariam relacionados a essas tarefas. E eles verificaram o seguinte, que algumas áreas demonstrou, esse Default Mode Network demonstrou ser contrário à questão da atenção seletiva, ao foco da atenção. Então, quando davam uma tarefa para o indivíduo, para poder fazer uma tarefa que precisava de atenção, o ideal era o quê? Que a gente utilizasse áreas do cérebro que fossem voltadas para aquela tarefa, que fossem voltadas para a atenção naquela tarefa, que teoricamente seriam essas áreas aqui de atenção visual que estão em azul, né? Só que o que acontece? Pela nossa capacidade de divagar, de perder o foco da atenção pensando em várias coisas, simultaneamente aquela tarefa, eles verificaram que as pessoas que mantinham essas áreas roxas ainda ativadas, que eles chamaram de Default Mode Network, elas diminuíam a atenção dela naquela tarefa. Né? E isso, vocês sabem, né, que acontece com a gente. Às vezes a gente está envolvido numa determinada tarefa, mas a gente está pensando em milhões de outras coisas e isso atrapalha a gente a desenvolver aquela tarefa ali, porque não está com uma atenção concentrada. Então, eles verificaram isso, que começaram a pesquisar essas redes neurais, essas áreas que ficam ativadas, e verificaram o seguinte, que essas áreas que ficam ativadas, elas estão, inclusive, relacionadas ao estado emocional do sujeito, ao controle de humor e de motivação. E viram que as pessoas que sofrem de ansiedade e de depressão,
e aí que está um achado muito interessante, elas estão associadas a uma conectividade funcional estática, alterada em várias áreas cerebrais, particularmente nessas áreas que são lilás aqui, que é na área temporal, na área do giro singular, no córtex pré-frontal, e que isso podia ser, na verdade, um padrão de atividade cortical insistente nessas áreas para essas pessoas com depressão e com ansiedade. Então, eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês, né, que as pessoas em depressão, elas ficam com uma certa área de ativação cortical insistente numa determinada região. E é justamente a área do auto-julgamento, é a área do sonhar, do viver muito passado, do viver muito presente, do viver muito futuro e não viver o presente. E aí que a gente fala sobre a necessidade até da meditação, porque a meditação, ela faz com que você volte o foco para a atenção plena, volte o foco para o momento presente, né? E aí seria uma forma de você educar em diminuir a atividade cortical dessas áreas que a gente pode chamar, que são as áreas relacionadas a esse default mode do network. O excesso de atividade cortical em áreas que não são necessárias em determinados momentos pode levar o indivíduo, então, a apresentar esses sintomas que podem levar um indivíduo a um maior estresse, a sintomas de depressão, de ansiedade, até mesmo o transtorno do pânico já foi associado a essas áreas também. Essas áreas são muito benéficas, elas serem ativadas, tá? Isso foi, inclusive, que diferenciou a nossa capacidade de raciocínio e planejamento, que talvez seja uma vantagem em relação aos outros animais, mas o excesso dessa atividade, atividade estática, insistente nessas áreas, é que não seria positivo, tá? Só pra gente deixar claro aqui. E aí, quando a gente fala em ansiedade, na verdade, a ansiedade ela se diferencia um pouco do medo, tá? Vamos falar um pouco de medo, ansiedade e de estresse. A ansiedade ela se diferencia um pouco do medo porque ela não tem um estímulo externo que produz essa reação. Quando você tem o medo, tem um bandido atrás de você sente medo, né? Você está num lugar alto que você pode cair, você pode sentir medo. Né? Você está mergulhando, vem uma onda gigante e tal, você pode sentir medo. Agora, a ansiedade, ela é como se fosse um medo não resolvido, né? Pelas características aí, relacionadas à psicologia. O medo, quando a gente fala dessa concepção, ele se relaciona a reações comportamentais nossas de fuga ou de evitar essas situações ameaçadoras, que muitas vezes essas situações elas podem ser reais, né? Ou pode ser uma situação que você tenha na sua memória que ela pode ser real, mas o medo ele pode se transformar numa ansiedade. Então, assim, às vezes você sabe que se você for na rua, né, você pode dar de cara com um bandido que vai te assaltar. E a pessoa pode ficar ansioso por aquilo, né, por saber que ela está andando num local perigoso de que ela pode ser assaltada. Então, uma coisa que era uma situação que poderia impor medo pode se transformar na ansiedade. E pode, inclusive, se transformar em problemas mais graves, né, que são problemas psiquiátricos e psicológicos. A ansiedade e o medo, então, elas passam a ser reconhecidos como patológicos quando são exagerados. É lógico, a gente ter um pouco de medo e ter um pouco de ansiedade é uma questão de sobrevivência. A pessoa que não tem medo de nada, né, que não fica ansioso com nada, que não tá nem aí para o que pode acontecer, essa pessoa ela pode colocar em risco a vida dela. Né? Isso também não é bom. Então, um certo medo garante com que a gente preserve a nossa vida. Mas quando aquilo é exagerado em relação ao estímulo, isso vai interferir na qualidade de vida do indivíduo, vai interferir no conforto emocional dela, vai interferir no desempenho diário e, inclusive, pode levar a psicopatologias que são, né, mais graves a ponto da pessoa, às vezes, nem sair de casa, né, por um medo infundado. E aí, tais reações exageradas a esses estímulos, que a gente fala que são estímulos ansiogênicos, né, que levam à ansiedade, geralmente são mais comuns em indivíduos que têm uma predisposição genética, uma predisposição biológica. Então, pessoas que às vezes têm muitas pessoas ansiosas na família, elas podem ter uma tendência maior a desenvolver ansiedade. Tá? Então, tem um pouco também
de questão neurobiológica herdada, para a gente desenvolver também esses sintomas em relação a esses fatores estressores. E quando a gente fala assim de distúrbios de ansiedade, eles podem ocorrer em qualquer idade, tá? Sendo associada a vários sintomas estressantes, que às vezes são pessoas que vieram da guerra, por exemplo, que desenvolvem inclusive estresse pós-traumático depois da guerra, é muito comum, né, principalmente nos Estados Unidos, onde é um país que vive em combate, em alguma ameaça corporal que você tenha sofrido, ou nervosismo, insônia, queixa somática, né, alguma queixa, então pode estar associada a diversas causas estressantes, né, e diversos sintomas. Outros fatores de estresse também pode ser algum tipo de medicação que a gente está tomando, ou alguma condição médica geral, né, isso, às vezes algum problema que você está hormonal, alguma questão fisiológica, alguma doença, ela pode aumentar esse fator de estresse, pode aumentar também esse distúrbio de ansiedade. E clinicamente é útil a gente considerar esses distúrbios assim como algumas síndromes que são diferentes entre si, tá? Não vou entrar muito em detalhes, né, de diagnóstico, que eu acho que não faz muita parte nossa, né, fazer esse tipo de diagnóstico, isso cabe mais ao pessoal da psicologia mesmo, mas é importante a gente, como profissional da saúde, entender um pouquinho. Então, a gente tem aí classificado diversos transtornos que são classificados, mas tem, por exemplo, o transtorno do pânico, que a pessoa, quando ela está submetida a alguma reação que gera um medo excessivo nela, ela entra em pânico, inclusive pode ter a sensação de que está morrendo, né, com o transtorno do pânico. Agorafobia, geralmente é a pessoa que não sai de casa. Fobias específicas, tem gente que tem fobia social, de estar em lugar cheio, de ter contato com pessoas, às vezes medo de não ser aceito, de ser repreendido. Transtorno de estresse pós-traumático, pode ser depois de um evento que a pessoa tenha sofrido um acidente, ou tenha visto alguma coisa que causou algum trauma, que tenha vindo da guerra. Transtorno de ansiedade generalizada, quando a pessoa tem esse distúrbio de ansiedade excessivo. E transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. E geralmente a pessoa gera compulsão por algumas coisas, né, que também é um desfecho aí também do excesso de ansiedade, pode levar ao TOC. E a síndrome de burnout? A síndrome de burnout, ela ainda tem uma certa dificuldade assim, de classificação, né, de CID. Muitas pessoas são subdiagnosticadas com síndrome de burnout e ela está relacionada muito ao estresse ocupacional. E hoje é até importante a gente falar disso, porque hoje a gente tem aí vários alunos aí que são técnicos de enfermagem, né? E a gente sabe que é uma síndrome que acomete muitos profissionais de saúde, profissionais de docência, né? Os professores que ficam sobrecarregados aí com um monte de trabalho, com material. Muitas pessoas são cuidadores, né? Quem é cuidador de uma pessoa com Alzheimer, de alguém com uma criança com problemas que exigem um cuidado especial. Então, isso também é muito comum. Em profissionais que se sobrecarregam de trabalhar a galera da área financeira e também, né? Então, essa síndrome ela começou a ser estudada na década de 70 nos Estados Unidos. Depois ela se difundiu mundialmente ali nos anos posteriores e as pessoas começaram a estudar mais isso, né? E ela também tem a ver com aquela questão que a gente falou da síndrome da adaptação geral, que é o mesmo mecanismo e que inclusive é o mesmo mecanismo do overtraining, só que o overtraining está associado ao excesso de treinamento físico. O burnout é o excesso de trabalho, é a carga de trabalho, mas os sintomas e os desfechos são bem parecidos. E aí a gente teve algumas pesquisas que foram impactantes desses pesquisadores em 1974 e depois em 1981, 1986 de duas psicólogas que a definição delas foi muito bem aceita como um construto multidimensional que é constituído por uma exaustão emocional. E aí a gente tem três chaves: exaustão emocional, a despersonalização, que também está atrelada à questão da desumanização, e uma diminuição da realização pessoal no trabalho. A pessoa não gostar mais daquilo, né? Não ter mais
vontade de trabalhar porque ela se sente tão exausta que ela não tem mais aquela motivação no trabalho. Isso diminui muito o desempenho da pessoa no trabalho. A questão da desumanização é porque quando o nosso corpo ele entra no estado que ele está gastando tanta energia, né, e que ele não consegue descansar na mesma medida, a gente entra num estado de sobrevivência, de luta pela sobrevivência. E esse estado de luta pela sobrevivência faz com que o ser humano automaticamente ele fique mais frio, ele diminua a humanização dele, né? Porque ele pensa mais em sobreviver. Ele vai ter umas atitudes que são mais egoístas, pensando nele, na sobrevivência dele, né? E isso automaticamente vai fazer com que a pessoa ela diminua a empatia, né? E que às vezes até tenha determinados comportamentos que podem ser agressivos também, que às vezes não sejam características daquela pessoa, mas por ela estar sendo submetida a esse estresse ocupacional. Então a gente pode dizer que a síndrome de burnout é uma forma de defesa à cronificação do estresse ocupacional, né? Que seria esse de estresse, um estresse ruim. E quando a gente fala em burnout, burn significa queimar, né? Out, exceder, seria uma queima excessiva, né? do nosso cérebro, vamos dizer assim, que seria essa exaustão e que leva ao cansaço, né? E exagerada com relação ao trabalho. Quais são os sintomas da síndrome de burnout? De repente o pessoal aí da área da saúde pode se identificar ainda mais com toda a situação que a gente está vivendo aí da crise da pandemia, né? A gente tem aí como irritabilidade, agressividade, dores de cabeça constante, enxaqueca, dificuldade de se concentrar, lapsos de memória, começa a esquecer onde que eu coloquei as coisas, onde que tá, né? Às vezes nem lembra o que tomou no café da manhã. Dores musculares, dói o pescoço, dói o corpo, dói a coluna, dói o braço. Começa a sentir dores que às vezes não tem um determinado diagnóstico. Problema cardiovascular, né, em casos mais graves, isso pode levar a arritmia, pode levar inclusive a outros problemas que a gente vai falar mais pra frente. Deficiência do sistema imunológico, então começa a ficar gripado toda hora, pode aparecer herpes, começa a ter essa queda da imunidade. Incapacidade de relaxar, não consegue ficar relaxado, o tempo todo tá tenso, o tempo todo tem que manter ali a mente ocupada, não consegue dormir, né, um dos distúrbios é insônia. A disforia, né, que pode levar ali à depressão, fadiga constante. É muito comum essas pessoas com síndrome de burnout, elas depois serem afastadas do trabalho com diagnóstico de depressão, mas que na verdade não era depressão, às vezes era síndrome de burnout que levou à depressão. Gastrite, úlcera, refluxo, labilidade emocional, né, que fica instável emocionalmente, uma hora tá feliz, uma hora pode não estar, perde a paciência, pode levar o indivíduo a uma certa paranoia, sintoma de solidão, e em casos mais graves, algumas pessoas elas até cometem suicídio pela síndrome de burnout. Então é uma coisa muito séria que a gente, como profissional da saúde, precisa falar sobre isso, a gente precisa estar atento a esses sintomas, né, até de pessoas que trabalham com a gente. É muito importante, pessoal, a gente entender como funciona isso, saber reconhecer os sintomas, porque às vezes a pessoa está com um ou outro sintoma, mas ainda não desenvolveu a síndrome, né? Então é uma hora, às vezes, de ligar um alerta ali e buscar formas de ajudar essa pessoa. Quando a gente vai classificar essas desordens mentais, né, existe o CID-10. No CID-10, no capítulo 5, vem falando lá sobre os transtornos mentais. Tá? Eu deixei para vocês o link, vocês lá no PDF, vocês vão conseguir clicar e ver. Existem várias nomenclaturas ali, que essa nomenclatura internacional de doenças. Hoje vai do F0 ao F99, essas classificações, e são diversas. E isso é sempre discutido pelos profissionais de saúde, pela Organização Mundial de Saúde, é discutido pelo mundo inteiro, porque é realmente complicado, é difícil da gente distinguir um transtorno mental do outro, até porque muitos apresentam sintomas que são similares, né? Então, existe muita discussão, muita controvérsia na definição dessas nomenclaturas e desses transtornos, né? E talvez seja uma coisa que ainda vai mudar, ainda mais para frente aí, com essas discussões. E a gente tem também uma classificação americana
que é a DSM, e agora a gente está na DSM-5, já foi feita a DSM-6, mas ela só vai ser colocada em prática em 2022. E aqui a gente tem a DSM-4, que antes classificava esses transtornos, e aqui tem a DSM-5, que é a mais atual vigente. E a gente vê que tem mais transtornos do que a gente tinha antes, né? Então você vê que a gente falar somente em estresse, o estresse ele pode ser visto de diversas maneiras, e o estresse ele pode levar a psicopatologias que são diversas, né? Então é difícil da gente tentar identificar o que seria um estresse do dia a dia, um estresse normal, até a gente chegar num ponto que isso possa levar a um transtorno que tenha realmente um diagnóstico. E a gente tem lá transtornos depressivos, de ansiedade, transtorno de sono-vigília, disfunção sexual, disforia de gênero, transtorno neurocognitivo, de personalidade, tá? Nem todos aqui, pessoal, eles são relacionados realmente ao estresse, puramente, né? Lógico que quando a gente entra nessas questões de psicologia, é difícil da gente conseguir identificar uma relação de causa e efeito. Mas se a gente pensar que tudo à nossa volta são fatores estressores, alguns inclusive eles são por questões genéticas, bioquímicas, né? Mas se a gente pensar que tudo à nossa volta que altera a nossa psique, que altera a nossa fisiologia, elas são fatores, são agentes estressores, muitas coisas daqui a gente consegue relacionar assim ao estresse. E aí a gente tem alguns indicadores de estresse. É muito difícil de conseguir avaliar o quanto a pessoa está estressada, né? Você imagina que a gente tem um exame específico para isso, por ser uma questão multifatorial, a gente tem uma dificuldade de avaliar isso, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um mapeamento cerebral para ver como está a atividade cortical da pessoa? Eu vou fazer um eletrocardiograma para ver como está a atividade lá do coração dela, controle neural? Então, assim, eu tenho várias avaliações. Eu posso fazer uma avaliação bioquímica e avaliar os hormônios, mas nenhuma dessas avaliações que são fisiológicas, elas vão dizer exatamente a magnitude do estresse que a pessoa está sentindo, né? E aí existem até alguns questionários, mas a gente tem uma dificuldade de ter um método utilizado para medição real dessa magnitude de estresse que o indivíduo sofre. A resposta do estresse é inespecífica. Cada um vai perceber o estresse de uma forma, cada um vai apresentar um sintoma diferente. Uma pessoa pode estar, às vezes, um estresse pequeno para ela pode ser um estresse muito grande, pela percepção de estresse dela, né? Então, vê que é uma coisa difícil de se avaliar, e aí por isso que é tão discutido, né? Inclusive, essa variabilidade de resposta. Às vezes as pessoas já foram submetidas a tantas situações estressoras que quando ela é submetida a mais ao estresse é como se ela tivesse acostumada. Ela vai ter pela experiência prévia dela, aquilo não vai ser muita coisa, né? Agora, quando alguém nunca foi submetido a uma situação, às vezes, né, de um estresse maior, aquilo para ela pode ser um troço muito grande. E aí você tem a questão da experiência prévia, da genética, as relações sociais que essa pessoa tem, as interações com as outras pessoas, o estado fisiológico que ela está. Tudo isso vai implicar nessa magnitude de resposta ao estresse. Então, vê que é difícil da gente quantificar isso, é difícil da gente discutir isso e da gente conseguir entender a magnitude do estresse de cada um, né? A gente nunca está na pele do outro para saber o que o outro está sentindo, o que o outro está percebendo, né? Como até mesmo assim, né? Trazendo para o tema atual. A gente está em quarentena, tem gente que está passando a quarentena super bem, né? Tá lá levando sua vida, tá se adaptando e tal, e tem gente que não tá, né? Tem gente que está mega preocupado com o futuro, tem gente que está lá com problema financeiro, tem gente que está em casa sofrendo solidão, né? Que está passando por esse momento de uma forma super difícil, entrando em depressão, né? Então, cada um vai sofrer o estresse de uma forma. E aí, na hora de avaliar o estresse, então, como é uma coisa muito difícil de ser mensurada, fizeram alguns questionários que são uma forma da gente entender esse estresse percebido pela pessoa, né? E de ver esses sintomas que estão relacionados ao estresse.
E um deles é essa, que já foi traduzido para o português, é essa versão brasileira da escala de estresse percebido. No caso aqui ela foi traduzida e validada para idosos, né? Mas ela pode ser aplicada para outras faixas etárias. E aqui a gente tem que responder 0 quando é nunca, quase nunca, às vezes, quase sempre, sempre. É ali de 0 a 4. E aí tem várias perguntas, né? Que são relacionadas ali ao estresse. Eu não vou ficar falando de cada uma, depois vocês podem ver ali com calma. E se quiserem acessar o artigo, podem procurar lá o artigo também, que é fácil de encontrar no Google Acadêmico. E aqui vem a outra avaliação também, que é uma avaliação de burnout. Achei interessante aqui colocar para vocês, até legal se alguém quiser fazer depois futuramente TCC com esse tema, né? E aqui tem também uma escala onde a pessoa responde 0 nunca e 7 diariamente, é com relação a quanto frequentemente ela sente esses sintomas aqui e percebe esses sintomas. Esses sintomas, eles estão relacionados àquelas 3 chaves da síndrome de burnout que eu falei para vocês, que é a exaustão emocional, a despersonalização, que seria a desumanização, né, e a falta de realização pessoal. E aqui é uma outra escala também, que é a escala de categorização ali de burnout, que também tem itens relacionados a esses 3 pontos chaves da síndrome de burnout, e que também é super interessante ali. Ela é de 1 a 5, é uma escala que a gente chama de Likert, né? Que tem 5 itens, desde nunca até sempre. Então, tipo, nunca, quase nunca, às vezes, quase sempre, sempre. Bom, agora vamos falar um pouquinho então sobre esses efeitos fisiológicos do estresse. Para a gente entender como que isso funciona no nosso organismo, é importante a gente saber um pouquinho de alguns hormônios. Eu não sei quantos de vocês já fizeram fisiologia, quantos não fizeram, então eu vou falar um pouquinho aqui só para a gente explicar, para a gente conseguir entender melhor esse mecanismo. Bom, primeiro, uma das glândulas chaves nesse processo é o hipotálamo. O hipotálamo, ele é como se fosse um dos nossos centros reguladores de homeostase. Ele é uma glândula super importante para esses processos de controle de equilíbrio do organismo. E ele geralmente libera um hormônio que vai ativar uma outra glândula, tá? Então, ele é aquele centro regulador, ele recebe sinais do nosso organismo, e aí quando ele percebe que o organismo precisa de um determinado hormônio, ele libera um hormônio liberador ou um hormônio inibidor que vai ativar outra glândula para produzir o hormônio que o nosso organismo precisa. Tá? E ele geralmente está relacionado à adenohipófise, que é a hipófise anterior, que é também chamada de glândula pituitária. E essa glândula, a adenohipófise, ela é uma glândula que a gente chama de glândula mestra. Ela é uma glândula-chave que libera vários hormônios que são super importantes. Entre eles a corticotropina, a tireotropina, que é o TRH. Vou fazer um resumo aqui, só que o TRH ele vai lá na tireoide, fazer com que a tireoide libere o hormônio tireoidiano. O hormônio do crescimento é o hormônio liberador do hormônio do crescimento, que é o GHRH, que faz com que a gente libere o hormônio do crescimento, a hipófise libere. Hormônio liberador de gonadotropina, GnRH, que faz com que a gente libere os hormônios, por exemplo, como FSH e LH, que depois vão atuar lá no ovário ou no testículo, dependendo se é homem ou se é mulher. Então a hipófise ela vai ser super importante, liberando todos esses hormônios aqui que são estimulados pelos hormônios liberadores do hipotálamo. E entre eles, a adenohipófise ela vai liberar esse hormônio que é o CRH, que é o hormônio liberador de corticotropina. Ela vai liberar o ACTH, que vai ser liberado pelo estímulo do CRH. Então, a gente vai ter o hipotálamo liberando o hormônio liberador de corticotropina, que é o CRH, e a adenohipófise vai liberar o ACTH, que é a corticotropina. Então, a gente vai ver isso aqui mais pra frente de como isso daqui funciona. Então, essas duas glândulas aí vão ser chaves nesse processo. E a hipófise, quando ela libera um hormônio, ela vai estimular a nossa glândula adrenal ou nossa glândula suprarrenal, que é essa glândula que fica lá em cima do rim,
Então o hormônio sai lá da hipófise, viaja pela corrente sanguínea e chega lá na glândula adrenal para estimular a glândula adrenal a liberar outros hormônios. Desses hormônios que são liberados pela glândula adrenal, suprarrenal, a gente vai ter alguns hormônios que são liberados pelo córtex da glândula, que é essa parte aqui mais por fora, e outros hormônios que são liberados pela medula da glândula suprarrenal, que é essa parte mais interna aqui da glândula. Na parte mais interna, a gente vai liberar epinefrina e norepinefrina, que é também chamada de adrenalina e noradrenalina. E por isso que a gente fala assim, nossa, né, saltei de paraquedas, maior adrenalina, né? Por quê? A adrenalina, ela é um hormônio-chave que aumenta a nossa atividade simpática, que faz bater mais rápido o coração, que faz aumentar a pressão arterial, que faz com que a gente aumente o nosso metabolismo. O córtex suprarrenal, que é essa parte aqui, ó, de fora da glândula, essa parte aqui em volta da glândula, que ela vai liberar alguns hormônios que a gente chama de glicocorticoides, que são esses, principalmente o cortisol, que a gente falou lá na frente, que é um hormônio que é altamente relacionado ao estresse, principalmente em efeito agudo. Então, quando a gente é submetido a um estresse, a gente vai ter a cadeia do hipotálamo liberando hormônio, que faz com que a hipófise libere outro hormônio, que faz com que a nossa glândula suprarrenal libere esses hormônios, tanto o cortisol quanto a epinefrina e norepinefrina. O que o cortisol ele faz, dentre os outros glicocorticoides? Eles aumentam o catabolismo da proteína, eleva os níveis sanguíneos de glicose, né, vai geralmente aumentar essa disponibilização da glicose para a gente conseguir consumir essa glicose, então ele faz um efeito ali inverso da insulina, que costuma botar a glicose para dentro da célula, e geralmente, né, faz essa liberação tentando adaptar o nosso organismo ao estresse. Então aqui mostra essa cadeia que eu falei para vocês. Quando a gente tem um efeito, algum agente estressor, isso acontece no exercício também, tá, gente? Então qualquer agente estressor vai fazer com que o hipotálamo libere o CRH. O hipotálamo vai fazer com que a glândula adeno-hipófise ou pituitária libere o ACTH, que é a corticotropina. Essa glândula da hipófise vai lá estimular minha glândula adrenal ou suprarrenal a liberar o cortisol e liberar a adrenalina, né? E aí esse cortisol, a partir do momento que ele começa a ser liberado na corrente sanguínea, ele faz um efeito de feedback negativo. Lembra que eu falei para vocês que quando começa a aumentar muito a substância no organismo, às vezes a gente vai e diminui outra. Então, quando o cortisol começa a ser liberado no organismo, o cortisol avisa lá pro hipotálamo, assim, ó, tá legal de cortisol aqui, não precisa mais liberar não, né? E aí o hipotálamo diminui a secreção de CRH, que diminui a secreção de ACTH, que diminui a secreção de cortisol, para a gente conseguir equilibrar isso no organismo e não ficar liberando cortisol indefinidamente, né? Então, a gente vai chamar isso de eixo HPA, ou eixo HHA. Por quê? H é eixo hipotalâmico pituitário adrenal, ou hipotalâmico hipofisário adrenal, tá? É a mesma coisa porque a glândula tem dois nomes. Só para poder complicar a nossa vida, né? Então a gente tem ali esse feedback negativo exercido pelo cortisol, que quanto mais ele é liberado, menos a gente vai ter hormônios liberadores dele. Tanto ali no nível do hipotálamo, ele também fala para a pituitária, para a adeno-hipófise diminuir a quantidade de ACTH. E quando a gente tem deficiência do cortisol, quando a gente está com pouco cortisol no organismo, a gente tem esse eixo sendo ativado para a gente liberar mais cortisol, né, na corrente sanguínea. Então, sempre que a gente tiver um efeito estressor, como efeito agudo, a gente vai ter esses hormônios sendo liberados, né? E que isso, por um lado, pode ser bom. Quando você está fazendo exercício, por exemplo, quando você tem esse eixo liberado, você tem o cortisol sendo liberado, isso é bom, porque você precisa realmente obter energia. Agora, se você não está fazendo exercício, não tem por que você despertar esse sistema que faz parte do teu sistema de luta e fuga,
que é para você lutar, para você fugir, porque você não está precisando fazer exercício, você não está precisando lutar, nem está precisando fugir. Você está lá estressado, sentado na cadeira, olhando para o computador. Então, você vai estar com todo o teu organismo mobilizando energia, né, acelerando a frequência cardíaca, aumentando o metabolismo de forma desnecessária, o que vai levar aqueles efeitos deletérios ali que eu passei para vocês. Então, a gente ali, né, voltando para a mesma situação, todo esse estresse vai fazer com que o hipotálamo libere esse SRH, que faça a adenopófise liberar o ACTH, que faz com que o córtex lá da suprarrenal, né, da adrenal, libere o cortisol. Aí o cortisol vai fazer com que diversos tecidos, né, diminuam essa captação de glicose, ele vai ajudar a disponibilizar a glicose para a gente utilizar. Ele vai aumentar a síntese de tecido adiposo, aumenta a degradação das proteínas e aumenta a gliconeogênese lá no fígado também. Então, essa situação, se você está tendo cortisol sendo liberado no seu organismo de forma desnecessária, porque você não está fazendo exercício, não é muito legal você fazer síntese de tecido adiposo, né? O cortisol, ele pode fazer, não é legal você degradar proteína. Então, o cortisol em excesso, em situações de estresse psicológico cotidiano, pode fazer com que vocês ganhem gordura em locais que são acúmulos de gordura que a gente chama de regiões ectópicas, são gorduras em regiões que não são interessantes acumular, como os órgãos, e isso prejudica muito a saúde. E você pode também ter degradação de proteína, inclusive perder massa muscular pelo excesso de estresse. Aí você vê, tem gente que vai lá, malha e fala, pô, mas não tem resultado. Mas o cara não dorme direito, tá estressado, trabalhando demais e tal. E às vezes isso vai atrapalhar realmente todo um efeito anabólico para você ganhar massa muscular. E isso pode impactar porque você está tendo um efeito catabólico do estresse, que pode ser prejudicial ao organismo. Dentre esses efeitos agudos, também de estresse, a gente não vai ter só o cortisol, né, sendo liberado, a gente também vai ter aqueles hormônios lá que é epinefrina, norepinefrina, adrenalina e noradrenalina, que também é liberado lá pela glândula suprarrenal. Como ela está sendo estimulada, a gente começa a liberar mais adrenalina. E isso vai provocar determinados sintomas físicos que podem não ser interessantes. Então a pessoa vai ter dificuldade de dormir, a pessoa pode ter palpitação, né, sentir aquela ânsia, sentir a respiração mais rápida, né, e aí até um teste que eu peço para o pessoal quando está fazendo meditação. Percebe como está a sua respiração, né? Para um pouquinho, fecha os olhos, percebe se sua respiração está mais profunda, se ela está mais curta, se ela está muito acelerada. E a gente ter esse domínio sobre o nosso corpo é muito interessante, porque a gente precisa em algum momento parar isso se isso não está sendo necessário no seu organismo. E outra coisa também, que quando a gente fala de acelerar o metabolismo, né, e sintomas físicos de estresse, a gente também pode sofrer um sistema que a gente chama de estresse oxidativo, que não tem a ver com aquele estresse lá que a gente falou que é psicofisiológico. Então, o estresse oxidativo é uma forma da gente sofrer um agente estressor interno, que é quando a gente aumenta o número de uns caras que a gente chama de radicais livres. Então, não sei se vocês já ouviram falar, né? Um monte de gente ouve falar por aí que radical livre envelhece. Ah, radical livre envelhece, né? Isso aí um monte de gente já ouviu falar. E os radicais livres, eles, na verdade, muitos deles são espécies reativas de oxigênio, que foram produzidos até com a nossa própria respiração. Quando a gente respira, cerca mais ou menos de 5% do oxigênio que a gente respira vai se transformar em radicais livres. O que são os radicais livres? São átomos ali de oxigênio que perderam um elétron. E aí eles perdem um elétron, ele vira uma molécula instável, ao invés de uma molécula estável, e eles começam a tentar roubar elétrons das células. E aí, pelo fato deles tentarem roubar elétron das células, eles podem causar um dano, uma erosão na membrana da célula. E, em alguns casos piores, até afetar o núcleo da célula. Então, a gente tem hoje os radicais livres, né, essas espécies reativas de oxigênio,
sendo associadas a diversas doenças, como problemas cardiovasculares, processos inflamatórios, ganho de peso. Você tem isso associado ao câncer, principalmente, né? E isso, se você tem lá aqueles teus 5% do oxigênio se transformando em espécie reativa de oxigênio, mas você tem no seu corpo um bom balanço antioxidante, o que é o antioxidante? É que impede esses radicais livres de oxidarem a sua célula, de fazerem sua célula enferrujar, né? A gente consegue fazer um bom balanço disso e a gente consegue manter o nosso corpo em equilíbrio, porque esses radicais livres, eles também têm um papel importante no nosso organismo. Mas a gente não pode ter eles em excesso. O problema é ter em excesso, que vai gerar o estresse oxidativo. Eu não sei se vocês já viram uma maçã. Quando você tira a maçã da geladeira e abre a maçã, você vê que ela fica toda marrom. É porque ela oxidou. Você vê que um ferro perto da maresia, ele começa a enferrujar. É porque ele oxidou, ele perdeu o elétron. E é isso que acontece com as nossas células. Elas enferrujam, é como se elas perdessem elétrons para os radicais livres. Que não é interessante que isso aconteça. E isso causa um dano celular, onde aqui a gente consegue ver a configuração de uma célula normal, e quando elas são atacadas por esses radicais livres, elas passam a sofrer com estresse oxidativo, que inclusive pode levar à morte celular e a problemas de duplicação celular. E aí por isso que está associado ao câncer também. Então já viram o seguinte, né, onde que eu quero chegar? Que quando o indivíduo ele está estressado, quando essa pessoa está passando por um processo de estado de estresse psicológico, de estresse fisiológico, ela aumenta a produção desses radicais livres. Aí tem gente que vai perguntar assim, poxa, mas o exercício aumenta também a produção de radicais livres? Sim, aumenta. A gente está respirando mais, está gastando mais energia e você produz mais um sistema que é oxidativo, que é o sistema oxidante. Mas, em compensação, quando você começa a praticar exercício, pratica exercício sempre, o teu corpo ele melhora teu sistema antioxidante, mecanismos de compensar isso, que são endógenos. Então a gente consegue melhorar a nossa capacidade de combater isso. Agora, quando é um estresse que é psicológico, aí a gente não melhora a nossa capacidade antioxidante, né? A gente só fica estressado e aumenta o estresse oxidativo. Eu posso comer alimentos que são antioxidantes para melhorar esse quadro. E aí que são principalmente as frutas e as verduras, tá? Então, o pessoal que não come fruta e verdura, a gente tem que comer, é extremamente necessário para a saúde cardiovascular, né, para a saúde mental, para você manter o teu corpo com baixo nível de inflamação, com melhor sistema imunológico, tem que comer. Verdura e legume, principalmente frutas, né, são ricos em antioxidantes que melhoram, ajudam a combater esses radicais livres em excesso. Tá? Depois eu vou fazer uma aula ao vivo para poder explicar isso aqui para vocês, tá? Fazer um resumão aí. Bom, então a gente pode dizer que quando você está estressado, você sofre aquela fase de alarme, né? E a gente tem em consequência ali uma fase de efeito subagudo do estresse. Vamos supor que você foi mandado embora do trabalho, chegou super estressado e tal, você teve uma fase de alarme. E aí teu sistema nervoso central percebeu aquele estresse, a gente acionou o hipotálamo liberou SRH, que fez com que a hipófise ou pituitária liberasse o CTH, que fez com que a glândula adrenal, lá o córtex da glândula adrenal, o suprarrenal, liberasse glicocorticoides lá e as catecolaminas, né, que são a adrenalina e noradrenalina, em resposta ao estresse. Mas aí, a partir do momento que você liberou esses hormônios, você teve um feedback negativo, que avisou lá para a hipófise e para o hipotálamo disse lá, olha, tudo bem, fui mandado embora aqui, mas beleza, né, vamos enfrentar isso aí, vamos recuperar e tal, e aí o teu corpo entendeu que estava cortisol muito alto e ele mesmo vai fazer com que baixe essa quantidade de cortisol e você vai ter uma fase de resistência ali, uma fase de adaptação a esse estresse sofrido. Só que se você
né, continua sem emprego, a pessoa está estressada, e está todo dia ali, preocupado com aquilo, e está o tempo todo com o seu cérebro, estou em perigo, estou em perigo, estou em perigo, ele está o tempo todo com aquele estresse crônico, aquilo vai gerar com que o hipotálamo o tempo todo mande o comando para poder despertar toda essa cadeia aqui de produção, que é desse eixo HPA, e a gente vai ter uma falha no mecanismo de compensação. E aí esse que é o problema, porque você começa a não ter mais esse feedback negativo falando para o hipotálamo e para a hipófise parar. E se o hipotálamo e a hipófise não parar, a glândula adrenal vai ficar lá produzindo, e o cortisol bombando, e a adrenalina bombando, e você todo dia ali produzindo aquilo. E isso vai levar o corpo a ter sintomas físicos que vão te levar à exaustão física e comportamental, né? E que em alguns casos pode ser a síndrome de burnout, que pode ser um transtorno de ansiedade, que pode ser outros fatores relacionados ao estresse, e que vai levar esse cara a problemas fisiológicos. Então, por isso que a gente fala hoje que a tua saúde psicológica ela é fundamental para a sua saúde fisiológica. Porque se você tiver isso aí acontecendo o tempo todo na sua cabeça, o tempo todo no seu organismo, você está bombardeando o seu organismo, né, de hormônios que vão sugar a sua energia, de radicais livres que vão destruir suas células, e você está enviando o tempo todo uma sinalização para a sua célula que seu corpo está em perigo. Vivendo praticamente num estado de sobrevivência orgânica totalmente fora daquele controle homeostático, né, do controle de homeostase. E isso é complicado porque vai gerar diversos problemas de saúde lá na frente. A gente também tem algumas substâncias do nosso organismo que são os neurotransmissores. E os neurotransmissores eles também podem estar bem relacionados com essas questões neurogênicas ali neurobiológicas, né, do estresse e da ansiedade. A serotonina, por exemplo, que é a 5-HT, né, ela é bem relacionada à ansiedade. E aí eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, né? E aí é importante a gente ressaltar que a depressão e a ansiedade ela não é necessariamente causada pela falta de serotonina, tá? É importante a gente frisar isso, porque tem gente que fala isso, a falta de serotonina que causa a depressão. Não é necessariamente a falta dela, mas é a dificuldade de transmissão e distribuição dela em determinadas áreas do nosso cérebro. Então, a serotonina ela vai ser sintetizada por alguns neurônios, que são os neurônios serotoninérgicos no sistema nervoso central, ali no tronco encefálico e nos núcleos da RAF, né, nessa área aqui mais basal aqui do nosso sistema nervoso, e também no teu intestino. O intestino ele é responsável por grande parte da produção de serotonina em algumas células que a gente chama de células entromicrons, né, células entéricas ali que produzem também a serotonina e depois disparam na corrente sanguínea. Então, tanto o bloqueio dos receptores de alguns lugares que recebem essa serotonina, quanto o bloqueio da síntese, né, da produção dessa serotonina, vão causar efeitos ansiolíticos. Ansiolíticos no caso de melhorar o quadro de ansiedade, né, de ter um efeito ansiolítico. E aí pode ser um contrassenso isso, a gente imaginar assim, poxa, mas se está com falta de serotonina em algumas regiões, como é que eu bloquear a recepção dela pode produzir um efeito que vai melhorar a minha ansiedade? E aí alguns remédios são baseados nisso, eu vou explicar como é que acontece isso. A serotonina ela tem um papel duplo na regulação da ansiedade, porque ao mesmo tempo que quando ela age numa estrutura que é a amígdala, que aqui a gente tem aqui a amígdala, que ela é como se fosse um carocinho ali, né, uma bolinha ali no meio do nosso sistema nervoso, ao mesmo tempo que ela produz um efeito ansiogênico na amígdala, que ela faz com que a gente fique ansioso, ela também tem um efeito ansiolítico numa outra área que a gente chama de matéria cinzenta periaquidutal, que é aqui nessa região, né? Então ela tem esse efeito duplo. Então por isso que é difícil às vezes a gente dosar, né, e entender esse mecanismo do neurotransmissor em relação à ansiedade. A amígdala é estimulada tanto em momentos de ansiedade, né, que teria uma função de conferir a ameaça. A amígdala ela tenta interpretar
aquela ameaça, se aquela ameaça é uma ameaça real, e do qual é a magnitude de resposta orgânica que a gente vai precisar dar. Se a gente vai precisar correr mesmo, se vai precisar fugir, né? Ela tem que entender qual é a magnitude dessa ameaça. Se ela entende que essa ameaça é real, ela vai então avisar a essa matéria cinzenta periaquidutal para a gente de fato gerar uma resposta quando a gente tem um perigo que é iminente, né? Então ela transmite o resultado ali que passa pela amígdala transmitido, né, para outras regiões, inclusive para o hipotálamo, que é aquele nosso centro lá regulador, né, de homeostase, e que vai então ser responsável por essas manifestações nossos comportamentais, hormonais, do medo, se a gente vai precisar mesmo liberar esses hormônios para poder obter mais energia, para correr, para fugir, né, ou para lutar, enfim. Então, a matéria cinzenta periaquidutal, né, que é essa região aqui, que a gente vai chamar de MCPD, ela só é acionada quando tem realmente o perigo iminente. Então, a amígdala vai tentar interpretar isso e vai acionar, né, quando está mesmo em perigo ali. Os sistemas neuronais, né, que produzem essa serotonina, eles podem inibir essa região aqui, né, enquanto ela está fazendo com que a amígdala interprete esse sinal. Então, ela pode, ao mesmo tempo, inibir, ela tira a serotonina que vai para essa região e vai para a amígdala para primeiro a gente interpretar para, se for uma ameaça real, a gente enviar para uma outra região do cérebro. Basicamente isso aí, de uma forma resumida, né? E uma outra, é por isso, pessoal, também que alguns medicamentos, eles são baseados nisso, em tentar inibir esses receptores, né, de forma com que a gente tenha esse efeito ansiolítico, que essa serotonina ela seja desviada realmente para áreas que são essenciais e que a gente não tenha uma recaptação da serotonina, na verdade, para gerar esses fatores relacionados à ansiedade. O GABA também, a GABA também é importante, né? É um neurotransmissor que quando a gente está estressado também, ou quando percebe algum fator estressor, ele pode provocar algumas mudanças também, esse estresse, nesses receptores pós-sinápticos de GABA, porque assim, cada substância que é produzida no nosso corpo precisa de um receptor específico, né? Ele tem que encaixar naquele receptor da célula ali, do neurônio e tal, que consegue receber aquela substância. E aí, quando a gente está com esses receptores que conseguem identificar essas substâncias, a gente vai ter aquela substância agindo. Se esse receptor estiver bloqueado, a substância não entra, ela não age, né? Então, o estresse, ele leva a uma superestimulação dos neurônios, né, e resulta numa irritabilidade do nosso sistema límbico, que é uma área do cérebro que é relacionada às emoções. E a presença de GABA, ela acaba diminuindo essa estabilidade elétrica dos neurônios, né? Então, ela tem um efeito, na verdade, de diminuir a ansiedade. Alguns medicamentos, eles são baseados em aumentar a atividade de GABA, né? Como, por exemplo, gabapentina, é um dos medicamentos que utilizam. Acho que o diazepam também, se eu não me engano, ele tem alguma relação com GABA. E aí a gente permite um fluxo maior, né, na presença de GABA de íons de cloro. E aí, quando você tem um íon de cloro entrando, ele aumenta a hiperpolarização da membrana e inibe os disparos para poder não deixar com que aquele estímulo elétrico corra. Então, imagina, você está estressado e o teu neurônio está o tempo todo em alta atividade, com uma estabilidade super alta e correndo estímulo elétrico o tempo todo, seu cérebro lá, né, disparando vários disparos elétricos. Então, o GABA ele faz esse efeito de segurar isso, de impedir que esses estímulos elétricos fiquem sendo muito disparados e diminui essa atividade cortical, então, para a pessoa ficar no estado relaxado. Alguns medicamentos desses também são utilizados para dor, principalmente dores assim, de cunho neural, né? Como, por exemplo, hernias de disco, enfim. E aí a perda de uma das subunidades chaves ali de receptor de GABA
acaba fazendo com que a gente perca essa nossa capacidade de moderar essa atividade neuronal, né? Então, é basicamente esse princípio. O GABA também é um neurotransmissor que pode ser apontado ali como importante nesse mecanismo de estresse e de ansiedade. Só pra gente aqui resumir, tem uma figurinha interessante aqui mostrando que, então, a gente tem, geralmente o GABA vai diminuir essa função de atividade cortical, né? Então, por isso ele tem esse efeito que é interessante, que é um efeito ansiolítico. A gente tem a serotonina, quando ela tem uma hipofunção, ela diminuindo aqui, né, quando a gente tem uma diminuição, uma hipofunção dessa serotonina e uma distribuição melhor dela, a gente acaba tendo que pode ter esse efeito tanto ansiolítico quanto ansiogênico, né, e geralmente a serotonina em baixa função, a gente distribuindo melhor ela, né, ela acaba diminuindo esse efeito inibitório dela. A noradrenalina, que acaba sendo disparada com efeito excitatório. Então, a adrenalina vai fazer com que a gente aumente a nossa atividade. E vários outros mecanismos também de outros transmissores que ainda não são bem claros, né, com relação a esses efeitos no nosso cérebro. Então, quando a gente fala de estresse, vai ser importante a gente ressaltar que o estresse, ele tem, então, fatores hormonais envolvidos, a gente vai ter fatores bioquímicos envolvidos, vai ter fatores que são neuronais, né? Principalmente quando a gente fala de atividade cortical, fala de neurotransmissores. Então, a gente tem tantos fatores que envolvem essa fisiopatologia do estresse que vão culminar nas doenças de uma forma que é totalmente real, científica, que não adianta falar que é só da cabeça que a pessoa não está doente, né? A gente sabe que várias e várias doenças que são diagnosticadas, elas podem ter, na verdade, um fundo ali que é psicossomático. A gente tem uma outra questão também, que é do estresse relacionado ao controle do nosso sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, ele é controlado, o nosso coração bate de acordo com os inputs que ele recebe, né, um output que ele recebe de estímulos elétricos, que vem do nosso sistema nervoso autônomo. E o nosso sistema nervoso autônomo, eu já até comentei lá com vocês, ele se divide em simpático e parasimpático. O sistema simpático, ele aumenta a atividade cardíaca e o parasimpático diminui a atividade cardíaca. Então, esse é um controle neural cardiovascular. Quando você está estressado, você acaba liberando mais aquela adrenalina, noradrenalina, e esses hormônios aumentam a nossa atividade simpática e faz com que o coração ele bata mais rápido, justamente para disponibilizar mais sangue para o organismo. Mas se você estiver em condições de repouso, isso na verdade não está sendo necessário. E existe uma forma da gente avaliar esse controle neural cardiovascular, que hoje é muito estudado e inclusive tem grandes aplicações no esporte, que é a variabilidade da frequência cardíaca. E a gente até comentou sobre isso lá naquela live, lá com a Luciene, né, com o Luiz, daquele aparelhinho lá que via a coerência cardíaca e tal. Então, a gente tem aqui, geralmente quando o coração bate, faz esse sinalzinho lá no eletrocardiograma, né? Aqui é porque bateu o ventrículo, aqui é porque a gente teve a polarização do átrio, do ventrículo e repolarizou. Então, uma batida, tutu, outra batida, tutu, outra. E aqui a gente tem os intervalos em milissegundos entre uma batida e uma outra batida. Em milissegundos, isso aqui a gente chama de RR, que é o intervalo RR. É o intervalo entre essa curva aqui que a gente chama de R e entre essa outra curva que a gente também chama de R. Esses intervalos, eles nunca são iguais. Eles são diferentes entre uma batida e outra. E isso é muito bom. Por quê? O nosso coração, o tempo todo, ele tem que estar atento às demandas. No momento que eu me levanto da cadeira, eu preciso aumentar minha frequência cardíaca. No momento que eu começo a fazer exercício, eu preciso aumentar a frequência. Na hora que eu sento, eu voltei para o repouso, ele tem que voltar ao repouso.
Então ele tem que estar muito atento às mudanças ambientais e às necessidades do nosso organismo. Quanto mais atento ele está, quanto melhor o funcionamento desse sistema, mais variação a gente vai ter. Então a gente diz que é maior a variabilidade. A gente vai ter mais variação desses valores entre uma curva e outra. Então eu posso dizer que a pessoa tem mais variabilidade da frequência cardíaca. Se a pessoa tem baixa variabilidade, isso não é muito legal, porque é sinal de que o coração dela, né, o sistema cardiovascular dela não está atento a essas mudanças. E isso, inclusive, é um marcador de risco. Pode levar esse cara a um infarto precoce, né? São pessoas que podem ter alguma complicação cardiovascular futuramente, inclusive aumento de pressão arterial. Aqui está mostrando um gráfico que mostra cada pontinho desse que faz essa linha é um valor desse aqui, ó, de RR. Então tem lá 800 e pouco, 800, não, aqui porque tá 500 e pouco, aqui foi para 700 e pouco, 800 e pouco, tá vendo? Então fez essa curva. Isso aqui é uma avaliação que eu fiz de uma pessoa, né, que eu trabalho com essa variabilidade da frequência cardíaca. E aí você vê que a pessoa tem repouso, tá? Aqui ela ficou 10 minutos em repouso. E você vê que nesses 10 minutos de repouso, quanto variou? É uma pessoa que tem uma grande variabilidade, né, da frequência cardíaca. O que acontece? Quando a gente está com uma emoção positiva, quando você está com pensamentos positivos e você está com um bom estado emocional, geralmente a sua variação ela fica grande, mas ela fica de uma forma em sincronia. Né? Inclusive, a gente consegue uma sincronia desse batimento cardíaco com a atividade cortical. A gente fica com uma boa coerência. Agora, quando a pessoa está estressada, isso pode fazer com que a variação seja pequena de um batimento para o outro e com que a gente tenha uma curva, às vezes, que não é muito adequada. E isso aqui é uma outra forma da gente mostrar também essa variabilidade da frequência cardíaca. Eu não preciso entender muito o gráfico, não, porque é complicado de explicar isso, tá? Quem quiser se aprofundar nisso, depois eu até me disponho aí a explicar melhor. Mas a gente tem aqui, ó, por exemplo, uma pessoa com overtraining, tá? É porque eu não encontrei uma figura boa de pessoa com síndrome de burnout ou estressado, mas com overtraining, com uma variação muito pequena, tá vendo? Isso aqui, cada pontinho daquele intervalo RR. E aqui uma pessoa saudável, sem sintomas de overtraining. Olha como varia mais essa frequência cardíaca, como a gente teve uma variabilidade maior. Então isso aqui é uma pessoa saudável. Tá? Gente que apresenta, por exemplo, diabetes, algum estado inflamatório, pessoas obesas, pessoas idosas, pessoas destreinadas, elas têm uma baixa variabilidade da frequência cardíaca. Pessoas saudáveis, bem condicionadas, mais jovens, tendem a apresentar uma variabilidade. E aí a gente pode colocar aqui nesse pacote pessoas estressadas. Pessoas estressadas, pessoas ansiosas, com depressão, também tem alteração dessa variabilidade da frequência cardíaca, e isso já tem sido visto em alguns artigos, né, sendo evidenciado aí que pessoas com transtornos psicossomáticos, psiquiátricos também podem apresentar dificuldade de variabilidade da frequência cardíaca. Sistema imune, né? Uma das coisas que o artigo que vocês leram lá também falaram, que a gente tem impacto no sistema imune. A ansiedade, o estresse, a depressão vão ser capazes de mudar essa atividade do sistema imune. E a gente pode atribuir isso também para essa participação daquele eixo HPA, que é uma questão hormonal que vai fazer com que atrapalhe esse nosso sistema imune, e também ao aumento desse sistema nervoso autônomo simpático, que é o aumento dessa atividade simpática, né, da adrenalina. Quando a gente tem aumento de cortisol e quando tem um aumento de adrenalina, atividade simpática, geralmente a gente começa a ter uma liberação de algumas substâncias que são chamadas de citocinas inflamatórias. E essas citocinas, elas vão inflamar nosso corpo inteiro. Elas podem inflamar lá no joelho, vai inflamar o coração, pode inflamar os vasos sanguíneos, e esse perfil todo inflamatório do nosso corpo vai diminuir, inclusive, o nosso sistema imunológico e vai prejudicar essa nossa capacidade de, inclusive, combater micro-organismos quando a gente tem invasores no nosso corpo.
O cortisol, geralmente, ele diminui também a proliferação de linfócitos, que linfócitos são também glóbulos brancos, que são nossas células de defesa. Vai interferir na comunicação entre os linfócitos, porque eles se comunicam entre eles quando a gente tem algum micro-organismo invadindo. Vai interferir, vai inibir a migração de outros tipos de glóbulos brancos, para poder eles irem lá combater esses micro-organismos, né? E vai também inibir essa produção de anticorpos. Então imagina, pessoa estressada, lá cheia de cortisol bombando, adrenalina, sistema nervoso simpático cheio de citocina inflamatória, atingido pelo coronavírus. Né? E aí, se ele for infectado, provavelmente o teu organismo, a capacidade que você tem de combater aquele vírus, fica reduzida. Né? A gente acaba não tendo força do nosso sistema imune, força do nosso sistema imunológico de combater. Às vezes até uma gripe vira uma pneumonia, né? E pode virar alguma coisa mais grave. A ativação simpática, ela também, né, com decorrência do estresse, vai também aumentar o número de neutrófilos e fazer uma manutenção daqueles linfócitos, só que ele muda a proporção entre os tipos de linfócitos e isso prejudica também nosso sistema. Inclusive aumenta algumas células que a gente chama de natural killers, que são como se fossem matadoras, né, numa tradução. E diminuição também de células de CD3 e CD4, que são células que ajudam a fazer uma defesa das outras células. Essas natural killers, elas aumentam a apoptose, que é a morte celular. Então, olha só quanta coisa que acontece no nosso organismo, né? Eu não quero que nessa aula vocês decorem isso, tá? Eu sei que é uma aula difícil, principalmente para o pessoal que não deu fisiologia. Eu sei que alguns conceitos aqui é difícil de compreender. Não quero que vocês decorem, eu quero só que vocês compreendam, né, o quanto que o estresse, o quanto o pensamento negativo, o quanto a ansiedade, o quanto um processo de depressão pode impactar no nosso organismo de forma negativa. Então, a gente, de uma forma resumida, a gente pode falar que essa fisiopatologia do estresse vai fazer com que esses estímulos estressores, que podem ser diversos, tanto fisiológicos quanto psicológicos, vão impactar no nosso sistema nervoso central, que mexe com essa nossa organização de defesa biológica, né, que impacta nessa resposta biológica, tanto fisiológica quanto comportamental, gerando mudanças nessas funções biológicas, que então podem fazer com que a gente entre em um estado pré-patológico e que podem favorecer o desenvolvimento de patologias, né? Seja ela cardiovascular, seja, às vezes, osteomiarticular, de inflamação de articulação, né, de várias situações. Pode ser digestório. E aí, digestório, eu não cheguei a botar aqui para vocês, mas por que impacta o sistema digestório? Nosso sistema digestório, ele é o contrário do coração. O sistema digestório, ele é mais ativado com o parasimpático e não com o simpático. Então, pelo fato da gente estar com o sistema nervoso simpático aumentado, o nosso sistema digestório, ele fica mais lento. Ele perde essa motilidade, essa facilidade de digestão. A pessoa passa a ter má digestão. E aí isso pode culminar, essa falta de motilidade e tal, pode culminar em aparecimento de gastrite, em aparecimento de úlceras, né? Até pela liberação também, às vezes pelo próprio estresse mesmo, pela atividade inflamatória também que a gente tem, né, nesses organismos e da ação de radicais livres também. Então, ver que vários sistemas aí nossos podem ser afetados, né? Não só o psicológico. E aí tem uma outra situação que eu achei importante trazer para vocês, porque quando a gente fala do estresse, que já é um fator de risco para tantas doenças, e ele ainda está associado a outros fatores de risco, são fatores de risco cardiovascular, que é o que mais mata pessoas no mundo, a gente vai ter, por exemplo, obesidade, diabetes, né? Ter outros fatores de risco associados, isso pode fazer com que a gente dificulte muito a situação desse indivíduo. Né? O que a gente tem visto aí, pessoas que são infectadas pelo coronavírus e que são obesas, que são diabéticas, elas são as pessoas com mais risco de morte.
Isso não acontece só com coronavírus, pode acontecer com problemas cardiovasculares, entre diversos outros, que levam esse indivíduo a uma morte precoce, né, por essas complicações. Você vê aqui, por exemplo, a pessoa que é diabética, que é obesa, ela tem um maior acúmulo de gordura corporal, e esse acúmulo de gordura corporal faz com que a gente desperte um perfil que é um perfil inflamatório no organismo. Provoca mudanças que são imunológicas, que são celulares. Geralmente o adipócito, que é a célula de gordura, principalmente quando ela é um adipócito branco, que é uma gordura que e ela está desregulada, ela começa a liberar várias citocinas inflamatórias, aquelas substâncias que vão causar inflamação. E isso vai fazer com que a gente deteriore um pouco da nossa função metabólica. Geralmente o excesso de gordura provoca um excesso de insulina, provoca esse perfil de hiperinsulinemia. E isso faz, às vezes, com que a gente tenha uma diminuição da remoção da glicose, porque a gente cria uma tolerância à insulina. Então, a insulina que tem aquele papel de pegar a glicose, botar dentro da célula, se a gente tiver excesso de insulina, a célula ela vai criar uma tolerância à insulina e ela não vai deixar com que a insulina entre pelo excesso. E aí a gente vai ter dificuldade de remover a glicose e vai fazer com que a glicose sanguínea aumente. E isso também vai provocar um aumento de gordura, que é a dislipidemia, aumento de gordura nos vasos sanguíneos, que pode entupir esses vasos sanguíneos com excesso de gordura. E isso vai contribuir, inclusive, para a gente ter problemas nas células do pâncreas, que é o que produz a insulina, e pode levar essas pessoas até a depender da insulina futuramente, né? De ter que injetar simplesmente por ser obeso. E aí, essas pessoas, inclusive, como aumento dessa situação, pode desenvolver síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? Quando a pessoa é obesa, ela é diabética e ela ainda tem essa resistência à insulina, tem um aumento de glicose no sangue, passa a apresentar também o diabetes e o aumento de colesterol. O que acontece, pessoal? Quando a pessoa está obesa, então ela desenvolve todo um perfil que é inflamatório. E então, assim, não é uma questão de estética, né? A gente fala aqui que é uma questão de saúde, que é importante. Essa pessoa, ela começa a acumular gordura nas artérias. Isso aqui é silencioso, tá? Isso acontece de forma silenciosa. As gorduras, elas começam a entrar, principalmente aquele colesterol ruim, começa a entrar na parede da artéria, né, dos vasos sanguíneos, e começa a se acomodar embaixo da parede do vaso sanguíneo, e isso vai formando uma placa que a gente chama de placa de ateroma, que pode desenvolver uma doença chamada de aterosclerose. Se isso acontece em alguma artéria aqui do coração, pode causar aquela doença arterial coronariana, que mata tanta gente, porque entope a artéria, não deixa com que o sangue passe. E se o sangue não passa, aquelas células do coração morrem. E esse indivíduo pode ter um infarto. E às vezes isso acontece de uma hora para outra. Ele tá lá tomando banho e fala, ih, caramba, morreu tomando banho do nada, tava ótimo, não tava sentindo nada, ontem tava aqui comigo conversando, né? E isso acontece principalmente por causa disso aqui. Isso aqui é o que mais mata pessoas no mundo. São essas placas de gordura que formam um trombo, às vezes quando ela se rompe, vem um monte de plaqueta aqui para tentar cicatrizar isso aqui e forma um trombo. E isso aqui às vezes viaja por uma artéria menor. Se ela para aqui no cérebro, causa AVC, acidente vascular cerebral, né? E se for para o coração, pode causar um infarto. Então é uma doença muito grave, que é silenciosa, e todo mundo que está aí assistindo tem alguma plaquinha de gordura parada em algum lugar, né? Só que essas placas elas têm que se manter estáveis. O que acontece, pessoal? Se a pessoa estiver estressada, ela atrapalha, primeiro que ela produz aqueles radicais livres que vão favorecer esse quadro aqui, e ela acaba fazendo aquele perfil inflamatório que eu falei para vocês, né? Pessoa estressada, indo obesa, ela está com um perfil inflamatório muito aumentado. E isso vai fazer com que a gente forme mais placa de gordura, que essa placa de gordura fique inflamada, que é a pior coisa que pode acontecer. Porque é aí que ela tem risco mesmo de estourar, de entupir até a artéria, de formar um trombo. Então isso aumenta muito o risco de morte.
Essa parede aqui da artéria, ela precisa manter íntegra. E o nosso vaso sanguíneo, a gente tem que ter a nossa capacidade de vasodilatar e de fazer vasoconstrição. Ele, na hora que recebe mais sangue, ele tem que conseguir vasodilatar. Na hora que diminui a quantidade de sangue, ele tem que conseguir fazer vasoconstrição. A gente chama isso de uma boa função endotelial, que é essa parede aqui do vaso. E aí, quando a gente perde essa nossa capacidade, e isso a gente chama de disfunção endotelial. Diabetes pode causar disfunção endotelial, algum tipo de inflamação no organismo pode causar disfunção endotelial. A doença arterial coronariana, que é isso aqui, quando acontece lá na coronária, lá no coração, pode causar disfunção endotelial. Sedentarismo, falta de exercício é um dos principais motivos que causam disfunção endotelial, por isso que é tão importante a gente se movimentar. Diabetes, o colesterol alto, a hipertensão, fumar, né, que são fatores de risco, a obesidade e o estresse. Então o estresse, ele vai ser um dos fatores chaves ali também, né, um dos fatores de risco, que vai fazer com que o nosso vaso perca essa capacidade e com que o nosso vaso aumente essas placas de gordura. Né? Então, assim, mesmo que vocês tenham tido dificuldade de entender essa parte fisiológica, é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês, do quanto que o estresse, que seja fisiológico ou seja psicológico, que é o de estresse, que é o estresse negativo, pode impactar na nossa fisiologia e isso é um perigo real. Aí a gente tem um exercício aí para amenizar isso, né? O exercício, ele é muito interessante porque quando a gente pratica o exercício durante muito tempo, geralmente esses níveis de cortisol em repouso, como adaptação crônica, ele passa a ficar diminuído. E a gente passa também a diminuir esse fator de estresse psicológico, libera várias substâncias que são positivas, entre até mesmo os neurotransmissores, a adequação desses neurotransmissores, diminui a nossa inflamação, melhora a nossa capacidade de antioxidante, né, que eu falei para vocês, ajuda a produzir um fator que a gente chama de fator neurotrófico, que é o BDNF, que ajuda inclusive a gente a melhorar a nossa memória, melhorar o nosso estado emocional, inclusive a formar mais conexões nervosas. A gente também aumenta o IGF-1, que é um hormônio que ajuda a gente a construir aquele metabólico, né? Ele ajuda a gente a formar mais massa muscular, mais densidade óssea, né? Que provoca várias mudanças positivas. Além do exercício fazer com que a gente melhore o nosso quadro endócrino, toda a liberação dos hormônios de forma mais adequada, essa homeostase endócrina, metabólica e vascular, que a gente melhora a saúde dos nossos vasos sanguíneos também. Mas não é só o exercício que faz isso, né? Então, lógico que o exercício ele tem esse efeito fisiológico muito evidente, mas a gente tem que buscar formas, e daí vem essas práticas integrativas que podem auxiliar nesse processo, para poder melhorar e gerenciar esse estresse. Porque assim, estressado a gente vai ficar, né? Você vai ser submetido a alguma coisa que vai te levar ao estresse, alguma coisa no dia a dia, vai ter alguma coisa que vai te estressar. Agora, o quanto você deixa esse estresse afetar o seu organismo, o quanto a gente consegue gerenciar esse estresse, e aí é que está a chave do negócio, como eu falei para vocês em outras aulas, né? A gente tem alguns hormônios no nosso organismo que a gente chama de opioides endógenos, né? Endógenos de dentro, porque a gente mesmo produz, que são as endorfinas, encefalinas e dinorfinas. Esses opioides, eles fazem um efeito parecido com o do ópio, né? O ópio, que era uma droga que é ilícita, que as pessoas utilizavam, né? Esses hormônios, eles fazem um efeito parecido com o do ópio, que é um efeito analgésico no nosso corpo, né? E geralmente quando a gente está estressado, quando você é submetido a algum tipo de estresse, em contrapartida você também aumenta esses opioides. Talvez por isso que dá uma sensação boa você ser submetido a um estresse num esporte de aventura, por exemplo, né? A pessoa chega ali, vai e pula de bungee jump, na hora sente toda aquela emoção de estresse, aumenta a adrenalina e tal, mas depois dá uma sensação maravilhosa, porque a pessoa pulou de bungee jump, né?
e tem inclusive um efeito anestésico. Isso é uma resposta do nosso organismo para poder diminuir a nossa dor enquanto a gente está estressado. Isso acontece, por exemplo, até quando a pessoa sofre uma mutilação de um membro, uma lesão muito grave, pode ser que ela nem sinta a dor na hora. Porque como ela ficou estressada e ela aumentou aquele sistema luta e fuga de forma muito brusca, mas ao mesmo tempo ela libera esses opioides endógenos, ela não sente aquela dor no momento, ela vai sentir depois que aquele estresse agudo passou. Então, a gente vê que algumas zonas do cérebro, medula e intestino, têm receptores para esses opioides, e que eles são aumentados em resposta ao estresse. Então, o estresse, de certa forma, às vezes, pode causar prazer na pessoa, em alguma coisa, em algum momento, mas que a gente vê que tem esse efeito deletério se esse estresse ele for contínuo, né? E aí, como que a gente pode fazer para então gerenciar esse estresse sem ser com o uso de medicamento, pessoal? Porque, assim, quando a pessoa chega no estado que é um estado patológico do estresse, que ela já desenvolveu algum transtorno de ansiedade, um estresse pós-traumático, ela está com toque, com depressão, com algum transtorno que já seja patológico concreto, às vezes a pessoa vai precisar de algum medicamento, mas o que a gente quer é não chegar nesse ponto, Então a gente tentar, como profissional de saúde, entender a magnitude do estrago que o estresse pode fazer no organismo de uma pessoa e conseguir fazer com que ela tenha hábitos diários que favoreçam o gerenciamento desse estresse. Entre eles, a gente tentar ter algum tempo livre, importante, você ter um tempo com a família, com os amigos, ter um tempo livre para você curtir alguma coisa que você gosta, tentar ter boas noites de sono, E aí, às vezes, não é possível, alguma noite você ficou estudando, estava trabalhando, e tal, tenta compensar no outro dia, apesar de que ser difícil de compensar, que diz que a gente não compensa, mas tentar tirar esse dia de descanso, que é importante para vocês, gerenciar esse estresse, meditando, escutando uma música, tentando, até mesmo em alguns casos, até recorrer mesmo ao psicólogo quando é necessário, tentar conversar com as pessoas, desabafar, isso é importante. A gente diminuir o consumo de estimulante, às vezes beber café demais ou termogênico, sei lá, essas substâncias também te levam a um mecanismo que aumenta todo esse fator fisiológico do estresse, esse eixo HPA também. Planejar o seu repouso, o repouso não só do treinamento, mas também do trabalho. Voltar calma depois do exercício, fazer alongamento, o treinamento ser planejado, periodizado, fazer liberação miofascial para diminuir a tensão muscular também é importante, fazer um intervalo ali sem atividade, consumir calorias de forma adequada, quantidade de proteína adequada, frutas principalmente, verduras, que a gente não colocou aqui, e meditar, Acho que meditar é a coisa mais popular e mais fácil que a gente tem de fazer. Ou se puder praticar outras práticas integrativas, que isso, com certeza, essas práticas integrativas fazem diferença na vida do indivíduo quando a gente pensa nessa questão de gerenciamento do estresse. Eu acho que essa é uma das chaves ali importantes quando a gente fala de práticas integrativas de saúde, e uma das coisas que a gente consegue combater de frente com essas práticas integrativas, principalmente, são esses efeitos deletérios mesmo do estresse. Bom, depois a gente, semana que vem, faz uma aula ao vivo sobre isso, tá? Para a gente tirar dúvidas, que eu sei que algumas pessoas podem ter aí, porque foi um pouco mais pesado esse conteúdo, mas espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, que tenha sido válido aí para vocês, tá bom? Um abraço.